Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, tô aqui porque eu finalmente sinto que eu era a única que não tinha lido ainda esse livro, mas eu finalmente li Pais de Inturtim e o vídeo de hoje vai ser sobre ele. Eu vou falar tudo o que eu achei, as minhas considerações finais, vou falar sobre o que eu achei do livro, a minha experiência com esse livro e é isso, bora lá que a gente tem muita coisa pra falar nesse vídeo. Eu imagino que você, se você acompanha o BookTok e qualquer rede social que comente sobre livros, você deve ter ouvido falar sobre esse livro, especialmente porque agora vai ter, né, uma adaptação, foi confirmado um elenco e tudo mais. Não é esse o tema do vídeo, mas futuramente talvez eu possa fazer um vídeo falando sobre a adaptação cinematográfica, mas hoje tô aqui pra falar do livro e primeiro que ele não é um livro de romance, tá? Eu acho muito duvidoso você falar que esse livro é um livro de romance, porque, tudo bem, a gente tem aqui um romance, a gente vai ter uma construção, mas que não é totalmente desenvolvida, o foco dele não é um livro de romance, tá? Se você for ler com a esperança de ter muitos momentos românticos, que o livro entregue realmente romance, assim, não dá com essa expectativa, porque aqui, né, já explicando sobre a história, nós acompanhamos a Shannon, que ela tem 15 anos, prestes a completar ali seus 16 anos, e ela é muito tímida, ela sofre muito bullying, ela sofreu muito bullying na escola, né, na antiga escola dela, e aqui ela tá querendo recomeçar a vida, indo para o colégio Tommy, tanto que por isso que o nome da saga, né, da coleção é Boys of Tommy, e essa escola tá lá suas duas melhores amigas, né, a Claire e a Lizzie, e nessa escola ela vai realmente querer passar despercebida, sabe? Ela não quer mais sofrer tudo que ela sofria na sua antiga escola. Esse bullying vinha muito pela questão dela ser muito pequena pra idade dela e muito pálida, ser muito indefesa, né, inofensiva, então o bullying vinha mais disso também. E ela, no primeiro dia de aula, ela vai se deparar com Johnny. E ele é um jogador de rugby conhecidíssimo. Ele tá ali, sabe, pra ir pra seleção da Irlanda, que o livro se passa na Irlanda, em 2005, que eu fiquei muito impressionada por ser uma ambientação tão antiga, né, de um livro que, assim, eu fui descobrir há pouco tempo atrás. Mas, enfim, e vai ter uma certa ocasião aí nesse encontro dos dois, que eles vão acabar tendo um encontro meio forçado, por causa de uma coisa que vai acontecer. E eu não vou falar nenhum spoiler nesse vídeo, tá? Porque eu não quero estragar a experiência de ninguém, então... Enfim. E tá, eles vão ser meio que obrigados a manterem uma certa distância um do outro, mas que por eles, até então tudo bem, porque eles não se conhecem, então é melhor pra evitar problemas, porque o Johnny, ele já tá, tipo, no quarto ano, ele tem 17 anos, e ele já é mais velho e tal. Ele vai, assim que acabar a escola, ele vai se mudar de país pra continuar, né, em busca do rugby, porque ele é um jogador, assim, muito famoso. Ele é muito popular na escola. Tipo, sabe aquele garoto de filmes que é o mais conhecido da escola, o mais desejado por todos? Enfim, esse é o Johnny, tá? E aqui a gente vai... É muito importante, né, antes de você ler os gatilhos que abordam aqui no livro. O principal deles são a violência, violência doméstica, né? Que a Shannon, ela é muito violentada pelo pai fisicamente, assim, agressão mesmo. E um dos meus personagens que eu mais gostei nesse livro, sem dúvida, foram ter conhecido o Gibbs, que é o melhor amigo do Johnny, que vai ter um livro dele e dizem que é um dos mais tristes, o do Joey e do Gibbs. E, gente, se eu já achei By 13 tristíssimo, eu não tô pronta pros outros livros. Mas, tá, eu gostei muito também do Joey, porque ele é meio que o pai da casa, né? A Shannon, ela tem mais irmãozinhos, ela tem dois irmãos mais novos. O mais velho, que é o Derry, algo assim, ele não é muito citado no livro. E o Joey. O Joey, ele é o que tenta apartar sempre as brigas entre o pai da Shannon e a Shannon. A mãe não serve muito pra nada. Isso é uma questão que... O nome da mãe dela é Mary, né? E é uma questão que eu odiei. A personagem que acho que eu mais odiei foi a Bella, que é meio que uma ex-namorada do Johnny, que fica tentando se vingar, porque ele não quer mais ela e tal, né? Porque ele quer a Shannon. E a mãe deles, a mãe dela, né? No caso da Shannon,
porque ela não se separava do cara, gente, simplesmente. O cara, ele brigava por motivos muito bestas. Ela aparecia numa foto, num jornal, junto com o Johnny, foto da escola mesmo. Por um acidente, ela apareceu lá e tal. E ele já fez o maior escândalo, claro, né, que isso foi pra agressão. E também, tipo, questão de, não sei, comer um pacote de bolacha. Ele vai lá e corta, bem dizer, o supercílio do Joey. Então, tipo assim, são coisas muito desnecessárias. E esses capítulos são sempre seguidos de um capítulo muito bom antes. Então, tipo, antes de ter esse capítulo bem pesado, assim, né, das agressões e tal, tem um capítulo super leve, super descontraído entre a Shannon e as amigas dela, ou entre a Shannon e o Johnny também, porque ao longo, né, ele é um romance meio bem slow, totalmente slow. Eu sinto que o Johnny já se apaixonou pela Shannon antes dela, e ele tava assim, não, eu não posso deixar essa garota mexer com a minha cabeça, porque eu tenho que me preocupar com o rugby. E o Johnny também, ele tá lesionado, ele tá com uma lesão e ele também esconde, né, essa lesão, porque ele não quer parar de jogar o rugby, que é a vida dele, ele vive pelo rugby. E a idade também, né, ele é mais velho que ela e por isso ele acha que, não, sem chance. Todas as mulheres que ele já se envolveu eram mais velhas que ele tem 17 anos e a Shannon tem 15. Então, pra ele era uma coisa assim, tipo, sabe, namorar o Justin Bieber? Pra ele era tipo isso, bem platônico, sabe? Uma coisa que não aconteceria em hipótese alguma. Mas enfim, né? Aqui nesse livro, algo que eu gostei muito foi de ver como o Johnny, ele se importou realmente com a Shannon, a querer saber quem é a pessoa que tava batendo nela, né? Porque ficavam marcas no pescoço, no rosto, e ele sempre queria fazer de tudo pra saber quem tava batendo nela, né? E enfim, tem um certo momento aqui no livro que ela conta pra ele, né? Ela chega a contar, assim, mas ele acaba esquecendo e tal, por conta de acontecimentos que estão acontecendo ali. Mas o Johnny, eu sinto que ele tem uma figura muito mais paterna, familiar pra Shannon do que como pai romântico mesmo, sabe? Porque ele quer fazer de tudo pra proteger ela. Se ele pudesse, ele pegaria uma caixinha e colocaria ela dentro pra ninguém mexer com ela, seja na escola, seja em casa. E isso é uma coisa, gente, que eu, assim, eu lia todas essas marcações aqui, pode ter certeza que são essas partes do Johnny protegendo a Shannon, dele falando qualquer coisinha, assim, pra ela. Eu marcava tudo, porque eu adoro quando tem isso nos livros, sabe? Ainda mais nesse aqui. Um personagem que eu gostei bastante também foi o Joey, né, o irmão da Shannon, porque ele realmente, ele não tem vida. Ele tem a namorada dele, né, a Alf, não sei pronunciar, e ele realmente, ele cuidou. Teve uma frase que ele falou, que eu lembro até hoje, gente, que ele falou assim, pro pai dele, né, e ele falou assim, eu fui mais pai dos seus filhos do que você, que é pai deles. Porque o Joey, ele era aquele que não dormia pra ficar cuidando dos irmãos. Vendo se os irmãos não iam, sei lá, se o pai não ia subir bêbado no quarto deles e bater neles. E isso a gente vai ver mais no livro do Joey, né? Porque esse aqui é o primeiro livro, uma coleção que dizem que vão ter 15 livros. Até agora a gente tem 6, se não me engano, lançados. E, enfim, eu acho que eu consegui contextualizar vocês sobre a história, né? Que então, a Shannon, ela quer se esconder. O Johnny não consegue se esconder porque ele é o astro do rugby. E como é que isso vai dar certo? Como é que ele vai conseguir salvar? Eu sinto que não só o Johnny vai ajudar a salvar, tirar esse peso da Shannon, mas também a Shannon vai ajudar o Johnny, tanto em questão da lesão, que ele tem uma lesão que ele não quer se curar antes de praticar o rugby, né? Então ele joga sentindo muita, muita dor mesmo. E também na questão de o Johnny ser muito sozinho, né? Os pais dele, o pai dele é um advogado muito importante, a mãe é uma estilista, então vivem sempre viajando. E não só isso, mas eu sinto que o Johnny também tem muita pressão, tanto na escola, né, pra ser bom, né, no desempenho acadêmico, também pelos fãs, porque sim, ele tem fãs, ele é um jogador muito conhecido, ele é tipo assim, um jogador conhecido na cidade toda, sabe? Não só na escola, mas ele é conhecidíssimo, gente, assim, ele é tipo o it boy da escola, entendeu? Tipo, todo mundo quer ser ele, todo mundo quer ser amigo dele, todo mundo quer namorar com ele, enfim, esse é esse cara. E a Shannon, né, a Shannon só quer se esconder, ela não quer
ser vista, ela tem muita dificuldade em ter essa aceitação, né, de que ela merece, né, ser vista pelas pessoas, de ter amizades, mas, enfim, as minhas opiniões, eu dei 5 estrelas pra esse livro, eu li ele, eu acho que em 3 semanas, eu demorei um pouquinho, porque eu tava com muitas coisas, assim, pra fazer, mas é um livro que tem como ler super rápido, ele tem uma escrita, assim, muito viciante, que te prende mesmo, sabe, que você quer ler e saber o que vai acontecer. Eu confesso, né, que eu fiquei meio assim, eu lendo os capítulos, assim, mais tristes, eu fiquei meio mal pela Shannon, não só pela Shannon, mas pelo Joey, pelos outros irmãos dela também, com muita raiva da mãe dela, gente, assim. Eu espero que no segundo livro, né, o Keeping 13, ele é a continuação desse aqui, da onde esse aqui parou, o outro vai começar, entendeu? E lá vai ter meio que um desenrolar dessa história, que vai ser um livro mais romântico, né? Vai ter ali o romance dos dois. Porque aqui eles já assumem que gostam do outro e tá, eles não estão juntos, pra todo mundo saber, mas eles sabem que gostam do outro e isso vai ser desenvolvido no próximo livro. Enfim, e uma coisa que eu gostei muito nesse livro foi das migalhas de romance, sabe? Por exemplo, quando ele monta uma playlist pra ela e tá escrito o nome dela, e são só músicas românticas e ela fica tipo assim, como assim? Essas músicas falam de amor, por que por mim? E ela fica tipo se perguntando, ela não entende que é possível uma pessoa gostar dela, entendeu? Por ela ser quem ela é. Não entra isso na cabeça dela. Então aqui também tem problema de autoaceitação. A gente também tem problema de saúde mental nesse livro. E é muito importante, então, que você leia o Gatilhos antes de ler. Mas enfim, eu amei esse livro demais. Eu estou assim... Eu terminei ele já faz uns 4 dias. Eu não consigo tirar esse livro da minha cabeça. Com certeza já virou um dos favoritos. Eu gostei muito de conhecer a escrita da Chloe Walsh e de conhecer esse personagem, gente. A gente literalmente sofre, sente as dores dele, sabe? Mesmo sendo pessoas que não existem, nunca vão existir. Ainda assim, a gente se conecta com eles de uma forma. E mesmo no caso eu nunca tendo passado por nenhuma dessas situações que foram descritas nesse livro, eu consegui me identificar de certa forma, sabe? Eu consegui sentir o que aqueles personagens estavam passando. E, assim, surreal, porque é um livro que tá bem fora da minha bolha, que eu costumo ler. Eu costumo ler muito romance, clichê, suspense, fantasia e tal, mas drama não é algo que eu costumo ler muito. E esse livro, o que ele mais tem é drama. Tem suas partes felizes? Claro, não é todos os capítulos tristeza, tá, gente? Assim, tem capítulos felizes, descontraídos, leves, mas eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Eu sinto que eu vou gostar da série toda. E dizem que esse aqui é o menos triste. E eu já achei, assim, ele muito triste, assim como eu disse pra vocês anteriormente. Mas é isso. Eu gostei muito dessa leitura. Tô ansiosíssima pra ler Keeping 13 e todos os outros livros também. Caso vocês queiram, eu posso trazer também um vlog de leitura quando eu for ler o Keeping 13. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu, porque eu amo falar sobre livro, ainda mais quando o livro é bom, que é o caso de Binding 13. Então, eu conselho pra vocês aqui, vocês chequem os gatilhos e confiram esse livro aqui, porque ele é muito, muito bom. Consegui aprender muito com ele, consegui me revoltar também com muitos personagens, consegui chorar por outros, sorrir também nos momentos felizes, me apaixonar pelo Johnny, pelo Gypsy. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e tchau!